Mas conta um pouquinho, Adiel, a história do seu pai, que tem também uma história para nós aqui no Brasil muito importante, né? Fala um pouquinho dele, porque ele veio da arte, do esporte, e você foi para música. Então. Fala um pouco do seu pai. Então eu vou falar desses avós, né? Meu pai nasceu na rua Zanzibar, na Casa Verde. O único filho de um casal preto. Meu avô carregava... Por que Casa Verde? Porque os meus dois avós, os homens dos dois lados, eles trabalhavam na Sorocabana carregando sacas, descarregando o trem, carregando o trem. Porque a Sorocabana é que recebia todo o café, tudo que era para exportar. Meu avô também trabalhou lá. Então, o pai da minha mãe. Então eles se conheceram. Gente, que barato. E aí, assim, como empregados dessa ferrovia, eles queriam... O que a ferrovia queria? Que esses empregados morassem ali perto. O que ela faz? Ela tem uma cooperativa e ela compra terrenos... Constrói as casas, né, ao longo do trilho. Ela não constrói, ela facilita a compra do terreno. Então, por isso que Casa Verde, Barra Funda, Lapa de Baixo, tem muito preto. Tem muito preto. Entendeu? Então, essas duas famílias, o Antônio e a Augusta, a Virgínia e o Manuel, eles compram terrenos no Parque Peruche, que é um subdistrito da Casa Verde, um bairro bem preto, e constroem suas casas lá. Minha mãe era mais velha que meu pai. Era 3 anos, 4 anos mais velha que meu pai. Não era uma coisa comum, né? E ela já passava toda arrumadinha, porque ela trabalhava lá pelo centro da cidade e tal. E meu pai ficava de olho nela. Meu pai, por sua vez, é o único filho, que os meus avós fizeram muita questão, foram muito duros com ele, na coisa de rua não. Ele pequeno ajudava minha avó a pregar botão nas fardas de exército, que era o que ela fazia. Que gracinha. Ou ajudava a levar na cabeça a trouxa de roupas para as madames lá de Higienópolis. E aí, assim, o que acontece? Diferente também de muitas famílias que não priorizavam isso, infelizmente, meu pai ele passa a adolescência dele atravessando aquela ponte que era de madeira ainda, e andando na Barra Funda, ele ia até o Liceu de Artes e Ofícios, que hoje é o prédio da Funarte, ali na Alameda Norte. Onde a gente fez os 50 anos do conservatório da minha mãe. Sim, sim. Ali era a escola, o Liceu de Artes e Ofícios, onde ele se formou escultor. Um dos professores era o meu Deus do céu, já lembro o nome dele, um escultor muito importante para São Paulo, o Brecheret. Então, às vezes, e meu pai chegou a trabalhar no ateliê do Brecheret. Então, tem muita escultura que eu vejo, será que tem mão dele aqui e tal? Que lindo, né? Isso. Então, ele se formou assim. Foi funcionário público da prefeitura, ele era fotógrafo na prefeitura de São Paulo. Olha, fotógrafo. Ele era fotógrafo. E um dia, ele sai do trabalho, ele encontra um amigo dele na esquina da São João com a Ipiranga. E passa esse cara muito elegante, todo... Conversa com esse amigo dele, o amigo apresenta os dois e tal. O cara vai embora, meu pai ficou impressionado com aquela figura e falou, quem é esse cara? O que ele faz? Ele é um atleta. Meu pai nem sabia o que era atleta, ele falou, eu também quero ser atleta. Olha só! Foi isso. Quantos anos ele tinha, Gil? 19 anos. Ele começou tarde no atletismo. Por isso. 19 anos. Então, porque
Ele associou a figura, uma coisa que chamou a como atenção dele, como eu quero ser. Eu Ele também quero projetou, ser. de uma certa forma. Eles projetou. Que lindo isso. E esse amigo que apresentou esse elegante, ele fazia atletismo, levou meu pai no Canindé, ali onde era o São Paulo, o futebol clube era ali. Leva meu pai ali e tinha um técnico, um alemão que fugiu da guerra, veio para o Brasil fugitivo de guerra. E ele experimenta meu pai em várias modalidades, quer dizer, várias provas da modalidade atletismo, é isso, são provas. E ele ainda, o seu Gerner, que é esse alemão, ainda me contava assim, na hora que eu vi seu pai, com aquela lordose, não, tem que ser um saltador. Ele era... ele tinha... Nossa, ele tinha bumbum arrebitado. arrebitadinho. Nossa, você sabe que tem a Ana Damasceno, que trabalhou lá em casa, virou amiga, eu vou mandar o link depois, ela vai ouvir. Todo dia de manhã, ela corria assim, meu pai ia, tá bom, tô indo embora, bom dia, bom dia. E ela levava meu pai, ela acompanhava meu pai até a porta. Um dia eu falei, Ana, que porra é essa? Sabe o que é, Gel? Teu pai tem um pandeirinho tão bonito. Falei, você é danada, né? Mas era isso. E segundo o Gerner, essa conformação... Era ideal para atividade. Para saltos. Eu não sabia, porque eu tenho lordose. Então, menina... Um pouco. Se eu soubesse... Né, já teria ido pro salto. Começa agora. Começa agora. E aí ele começou a treinar, em poucos meses ele conseguiu virar o recordista brasileiro. Primeira medalha. Em seguida, aqui, né, marca brasileira. Aí ele foi convocado para a Olimpíada, primeira Olimpíada dele, em 48, Londres. Agora, vocês imaginam... Imagina, gente. Imagina um garoto que sai desse bairro Casa Verde, rua de terra, mato, córrego... Tá na Inglaterra. E ele entra na pista para competir e meio abestado, porque o estádio lotado. Atletismo não lota estado aqui em São Paulo. Atletismo não tem nada aqui no Brasil. E ele chega lá, vê aquilo tudo. Ele não deu resultado nenhum. Não conseguiu. Acho que tanta emoção. Ele não conseguiu nada. Mas ele saiu dali determinado. Do jeito que ele fez, quem é esse cara? Eu quero ser atleta. Ele voltou e falou... Daqui a 4 anos tem outra Olimpíada. Vai ser em Helsinki, na Finlândia. Vou aprender a falar inglês, porque ele viu que aquilo era uma Babel, que o idioma era o inglês. Eu vou aprender a falar inglês. Com tudo, né? E quero aprender a falar finlandês. Já para chegar preparadíssimo. Sabe, e finlandês é uma língua... Eu nem sei como começa, como termina. Então, a raiz dela é nela mesmo. É uma língua dificílima. Ideia como fala finlandês. Não é assim o alemão, que a gente acha que alemão é difícil, mas alemão tem uma raiz latina. Sim. Você sabe um pouquinho de inglês, dá para você pescar uma palavra. Mas como que ele aprendeu? Através do quê? Então, ele volta determinado, e aí teve uma competição aqui em São Paulo, e apareceu um atleta finlandês. E com isso, ele conheceu uma família de finlandeses aqui. Gente, pelo As oportunidades foram chegando para ele, né? Assim, meu pai sempre soube usar ele as soube usar isso, isso é uma ótima mensagem para gente. Você vê? A vida inteira. Oportunidade, sabe? Não passar assim despercebido, ter olhos atentos para isso, né? Ter uma visão. E a gente nunca sabe onde está. A gente nunca sabe Então vamos prestar atenção. A Bíblia fala de olhos de águia. Ele teve. Cita em Provérbios, vários lugares. Os olhos de águia, né? Para a gente ter essa amplitude, né? Amplitude, esse horizonte. Sim. Ele teve isso. Então ele conhece essa família que morava no Brooklyn, que é um reduto de finlandeses também, né? Fica amigo deles
E 4 anos depois, ele desembarca em Helsinki com um violão, porque ele arranhava violão, ele tocava. Ele era a festa na Vila Olímpica. Ele reunia gente de todo lugar. Humor, ele tinha isso. Temperamento. Sim. Que legal. Um libriano, né? Aí ele chega, Bom, sim. ele desce, ele já causou furor no aeroporto, porque desce esse preto, e a gente está falando de 1952. Meu Deus. São quantos anos? 70 e tantos anos? 80. Mais, né? Não, é 50 Não, e 70. Ai, eu tô São sem fazer as 70 e contas. tantos, mas é isso. Não vamos quebrar a cabeça que não vale a pena. Mas assim, são mais de 70 anos atrás. Europa tinha... A Inglaterra ainda tinha alguns negros por conta das colônias e tal, e que viviam ali. Mas na Escandinávia, não. Era atração de... Oi, posso pegar no teu cabelo? Ah, isso sim. Oi, posso não sei o quê? Ele contava que os meninos, as crianças mais abusadas, ele estava numa loja um dia e percebeu que ele estava sendo observado, assim, tinha uma família. Olha. E aí o menino correu, bem abusadinho, correu e fez assim. Pra ver se ele era de chocolate. Pra ver se ele era de chocolate. O Filó já contou umas histórias dessa pra mim. Não tem noção. O Filó já me contou umas histórias. Adiel, eu fui morar na Alemanha quando eu tenho 51 anos é uma de menina. idade. Eu fui morar na Alemanha quando eu tinha 21. Menina de tudo. Faz 30 anos, certo? 30 anos tinha... Há 30 anos, as crianças. Eu posso pegar no teu cabelo? Mas como que é? Olha. 30 anos. Você vê que essa linha da história... Exatamente. E daí as crianças andavam com a mãe, de mão dada, e ficavam olhando para trás, assim. Ah, que bonitinho. E eu tenho uma história que eu fiquei assim, com uma criança. Ai, Mário, você é terrível, a criança assim, ó. Tipo, nossa, o que será que é isso, né? Tipo, o que é isso, gente?